A Páscoa não é sobre coelhinhos nem ovos de chocolate. Olá, meus queridos irmãos, este é um vídeo especial de Páscoa para o nosso canal. Hoje nós temos um encontro marcado com a verdade por trás de uma das datas mais importantes do calendário cristão, a Páscoa. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descobertas e conexões emocionantes, pois eu vou te revelar o verdadeiro significado dessa celebração e como ela tem sido deturpada ao longo dos anos. Você está pronto para mergulhar comigo em fatos e registros históricos, judaicos e bíblicos que vão muito além dos tradicionais coelhinhos e ovos de chocolate? Acredite, essa história é muito mais profunda e rica do que você jamais imaginou e tem o poder de tocar o seu coração e transformar a sua fé. Eu prometo que ao final deste vídeo você terá uma visão completamente nova e inspiradora sobre a Páscoa e principalmente sobre o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. E o melhor de tudo, você será capaz de compartilhar essa mensagem com aqueles que ama, fortalecendo ainda mais os seus laços e edificando a fé das pessoas ao seu redor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e muito obrigado por estar assistindo a mais este vídeo. Eu garanto que este vídeo será uma bênção para a sua vida e que você terá a sua fé edificada no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber muitos outros conteúdos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem. O meu muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos juntos desvendar os mistérios da Páscoa e descobrir o verdadeiro propósito dessa data tão especial. Acompanhe cada detalhe, pois cada informação é valiosa e pode ser a chave para o seu esclarecimento, para uma revelação espiritual na sua vida. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o absurdo e inapropriado coelho que coloca ovos de chocolate. Você já se perguntou por que o coelho e os ovos de chocolate são tão populares durante a Páscoa? Essa tradição aparentemente inofensiva esconde algo surpreendente que talvez você não saiba. O coelho é um símbolo de fertilidade e os ovos de chocolate representam a vida e a renovação. Porém, eles foram introduzidos na celebração cristã da Páscoa como uma forma de mascarar e desviar a nossa atenção do verdadeiro significado por trás dessa data. Ao longo deste vídeo, eu vou desvendar com você como este equívoco doce e saboroso tem nos afastado do propósito principal da Páscoa, a celebração do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Imagine como seria se, ao invés de nos preocuparmos com a quantidade de ovos de chocolate que compramos, colocássemos nossa energia em compreender o verdadeiro sentido da Páscoa e o impacto que ela tem em nossas vidas. Isso não seria incrível e transformador? Então vamos juntos questionar essas tradições e redescobrir a essência da Páscoa, uma celebração que vai muito além de coelhinhos e chocolates. Acompanhe atentamente, pois as informações que eu vou compartilhar a seguir vão mudar a sua perspectiva e fortalecer a sua fé de maneira surpreendente. E eu quero te perguntar, você está preparado para essa jornada de descobertas? Vamos adiante e mergulhe comigo de cabeça no verdadeiro significado da Páscoa, porque eu tenho certeza que você vai descobrir grandes e profundas revelações do céu para a sua vida. A origem da Páscoa judaica e seu significado para os judeus. Agora que nós já entendemos como a figura do coelho e dos ovos de chocolate desviam a nossa atenção do verdadeiro significado da Páscoa, é hora de explorarmos as raízes e compreender a importância dessa celebração para o povo judeu. Embarque comigo nesta viagem no tempo e imagine-se agora no Antigo Egito, onde os hebreus eram escravizados e clamavam por libertação. Deus ouviu as suas súplicas e enviou Moisés para liderar o seu povo rumo à liberdade. Mas antes que isso acontecesse, 10 pragas aterrorizantes atingiram o Egito como um sinal do poder de Deus. A 10ª praga, o evento central da Páscoa judaica, foi o momento em que o anjo da morte passou pelo Egito e matou todos os primogênitos, exceto aqueles cujas casas estavam marcadas com o sangue de um cordeiro sacrificial.
Esse sangue simbolizava a proteção divina e a garantia que o anjo da morte passaria por cima dessas casas e pouparia os primogênitos dos hebreus. É daí que vem o termo Páscoa, que em hebraico significa Pessah, que significa passar por cima. A libertação do povo judeu da escravidão do Egito é o cerne da celebração da Páscoa judaica. Os judeus se reúnem em família para realizar o Seder, uma cerimônia repleta de rituais e símbolos que remetem à libertação e à proteção divina. Imagine o quão emocionante e poderoso é esse momento no qual gerações de judeus se reúnem para recordar e celebrar a intervenção de Deus em sua própria história. Ao compreendermos a Páscoa judaica, começamos a perceber a conexão profunda e o significado que essa celebração tem para os judeus. Mas você sabia que a Páscoa cristã também tem suas raízes nessa mesma história? Acompanhe os próximos minutos e descubra a relação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, uma conexão que certamente irá surpreender e inspirar você. A Páscoa cristã. Agora que nós já exploramos a origem e o significado da Páscoa judaica, é hora de nos aprofundarmos no verdadeiro cerne da Páscoa cristã. Você está preparado para descobrir como essa celebração se conecta à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo? Então continue acompanhando comigo, pois esta parte da história certamente vai tocar profundamente o seu coração. A Páscoa cristã celebra o maior ato de amor e sacrifício da história, a entrega voluntária de Jesus Cristo à morte na cruz para nos salvar. Essa morte, no entanto, não foi o fim. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, aleluia, venceu a morte e garantiu para nós a salvação de todos aqueles que nele creem e creem no seu sacrifício. A Páscoa, portanto, é um momento de júbilo e gratidão, no qual todos nós cristãos relembramos e celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Mas como a Páscoa judaica e a Páscoa cristã estão relacionadas? Você deve se lembrar de que mencionamos a celebração do Seder, a cerimônia que os judeus realizam em memória da libertação do Egito. Pois bem, a última ceia de Jesus, compartilhada com os seus discípulos antes de ser crucificado, foi justamente um Seder de Páscoa. Nessa ocasião, Jesus instituiu a Santa Ceia, dando um novo significado aos elementos do Seder, ao pão e o vinho, e estabeleceu uma conexão profunda entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Ao celebrar a Santa Ceia, os cristãos relembram e revivem o sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que, assim como o Cordeiro Pascal da Páscoa judaica, foi oferecido em sacrifício para nos proteger e nos libertar do pecado e do juízo de Deus. Ao compreender a Páscoa cristã e sua relação com a Páscoa judaica, percebemos o quanto essa celebração é rica em significados e emoções. A Páscoa nos lembra do amor de Deus, que se manifestou no sacrifício de Jesus e nos convida a viver esse amor em nossa própria vida, compartilhando-o com todos ao nosso redor. Portanto, ao celebrarmos a Páscoa, lembremos-nos do verdadeiro significado dessa data e de como ela está enraizada em uma história de libertação, sacrifício e amor. E mais importante que isso, que possamos viver essa mensagem todos os dias, transformando nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. A relação profética e espiritual entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e como a Páscoa cristã supera a Páscoa dos judeus em todos os sentidos. Agora que já exploramos as origens e os significados da Páscoa judaica e cristã, você deve estar se perguntando: como essas duas celebrações estão conectadas além da história do Êxodo e da última ceia? A resposta para essa pergunta nos leva a uma incrível jornada de revelações proféticas e espirituais. Acompanhe e descubra como a Páscoa cristã cumpre e supera a Páscoa judaica de uma forma surpreendente. Na tradição judaica, a Páscoa é uma festa que celebra a libertação física do povo hebreu da escravidão do Egito. Mas a Páscoa cristã vai muito além disso, pois representa a libertação espiritual de todos nós, alcançada através do sacrifício de Jesus. Essa conexão profética pode ser encontrada nas Escrituras, onde Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa passagem está em João, capítulo 1, verso 29.
O cordeiro pascal sacrificado pelos hebreus para proteger seus primogênitos da 10ª praga é um símbolo profético da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que se ofereceu em sacrifício para nos libertar do pecado e do juízo do Senhor. A Páscoa cristã, portanto, supera a Páscoa judaica ao revelar a dimensão espiritual e eterna da salvação na pessoa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Outra relação profética entre as duas celebrações pode ser encontrada no pão ázimo, chamado de matzá em hebraico, que os judeus comem durante a Páscoa. Esse pão, feito sem fermento, simboliza a pureza e a santidade. No Novo Testamento, Jesus se identifica como o pão da vida, João 6,35. E durante a última ceia, distribuiu o pão ázimo aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vós." Lucas 22,19. Assim, a Páscoa cristã supera a Páscoa judaica ao revelar que Jesus é o verdadeiro pão da vida, aquele que nos alimenta espiritualmente e nos conduz para a vida eterna nos céus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, a Páscoa se torna uma celebração de esperança e redenção, onde a libertação do povo hebreu no passado aponta para a libertação definitiva e espiritual do povo de Deus, de toda a humanidade que resolve aceitar o sacrifício de Jesus no lugar do seu próprio martírio. Portanto, ao celebrarmos a Páscoa cristã, somos convidados a reconhecer e vivenciar a profundidade e a riqueza dessa celebração, que vai além das tradições e dos símbolos e nos leva a experimentar a libertação, a esperança e o amor que emanam do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Que possamos abraçar essa verdade fundamental para a nossa salvação pelo sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Chegamos agora ao momento de concluirmos esta incrível jornada de descoberta do verdadeiro significado da Páscoa. Após desvendarmos a história, os símbolos e as conexões profundas entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, somos convidados a refletir sobre como essa celebração pode transformar nossa vida e nos aproximar de Deus definitivamente. Lembre-se das palavras de Jesus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa é um convite de Deus para experimentarmos esse amor e aceitarmos a salvação que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício e ressurreição. Em Romanos 6,4, somos lembrados de que, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, também nós devemos viver uma vida nova. Ressuscitaremos um dia como ele ressuscitou. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A Páscoa é um chamado a essa renovação e a essa transformação, para vivermos de acordo com os valores e os ensinamentos de Cristo. Portanto, nesse tempo de Páscoa, deixamos de lado os símbolos vazios e temporais, simplesmente mundanos, como coelhos e ovos de chocolate, e voltemos o nosso coração para o verdadeiro sentido dessa celebração, a entrega de Jesus, o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós, garantindo nossa salvação e vida eterna. Aleluia! Que essa Páscoa seja um momento de reflexão, gratidão e renovação para todos nós, e que possamos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, nos tornar nova criatura em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade suprema da Páscoa para nós cristãos é uma mensagem de amor e esperança que toca o âmago da nossa fé. Jesus vive e reina. Esta é a mensagem maravilhosa e definitiva dos céus para o mundo. Ele triunfou sobre a morte e o sofrimento. A cruz está vazia e a escuridão foi dissipada definitivamente pela luz da sua ressurreição. Essa vitória inigualável conquistada pelo sacrifício de Jesus é a essência do que celebramos na Páscoa. Sim, a morte foi vencida e com ela o medo e a incerteza que afligem nossos corações. Agora, como cristãos, podemos erguer os nossos olhos e as nossas almas para o céu, sabendo que o amor de Jesus nos sustenta e que seu triunfo é também o nosso triunfo. Vamos, portanto, celebrar a Páscoa com júbilo e gratidão, proclamando com convicção e alegria: Cristo ressuscitou, Ele vive e reina para sempre.
Que a paz, a esperança e o amor de Deus estejam com você e a sua família nesta Páscoa e sempre, em nome de Jesus. E eu agradeço por ter assistido até aqui e eu espero que este vídeo tenha esclarecido definitivamente para você o que é a Páscoa e o que ela significa para nós enquanto cristãos. Definitivamente, a Páscoa não é sobre coelhinhos, muito menos ovos de chocolate. Agora, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre este vídeo nos comentários abaixo. Lembre-se também de deixar o like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque esta mensagem precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.